meus queridos alunos do terceiro ano A. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para darmos início a mais uma aula. Então, crianças, organizem o seu espaço de estudo, que a aula de hoje já vai começar. Vamos iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina no caderno de classe, com aquela dedicação. No cabeçalho nós temos INEF, professor Antônio Mazei, dia 16 de setembro de 2020. Hoje é quarta-feira. Bom dia, muito bem. Vamos agora para a rotina. Hoje teremos aula de número 1, língua portuguesa, estudo das páginas 10 a 13, 2, matemática, estudo das páginas 10 a 13, 3, geografia, estudo das páginas 18 a 22. Vamos iniciar a aula de língua portuguesa. Teremos um momento agora da correção da atividade da página 10. Vamos lá. Nas histórias em quadrinhos, a fala dos personagens aparece em diferentes formatos de balões, o que ajuda o leitor a identificar o que está acontecendo. Vamos lá? Atividade 6. Relacione cada balão presente na aba lateral ao seu significado. Depois, recorte-os e cole-os nos respectivos locais. Então, trouxe para vocês a correção da atividade, trazendo cada balão no seu lugar correto, mostrando para que serve este balão, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos o balão de grito, o balão do pensamento e aqui o balão da fala comum, ok? Então, realize a correção aí na casa de vocês. 7. Assinale X na resposta correta. Letra A. O que o personagem estava ensinando a fazer? Uma receita culinária. B. Em que lugar da casa estava o menino maluquinho? Na cozinha. C. A receita que ele estava ensinando era de um pão de queijo. D. Quem ajudou o menino maluquinho a colocar os pães no forno? O pai dele. Continuando a correção da atividade da página 11. Preste atenção. 8. Volte à história, numere os quadrinhos e responda as questões. Letra A. Essa história tem 8 quadrinhos. Letra B. Em qual dos quadrinhos são apresentados os ingredientes necessários para fazer o pão de queijo? No primeiro quadrinho. Letra C. Em quais quadrinhos são apresentadas as instruções relativas ao modo de preparo do pão de queijo? Nos quadrinhos de 2 a 8. Então, vamos continuando aqui agora na atividade de número 9, onde está pedindo para releia a lista de ingredientes e faça o que se pede. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a lista de ingredientes, então vamos para a correção da atividade da letra A. Copie somente o nome dos ingredientes sem as respectivas quantidades. Então, o que temos de ingredientes na receita? Polvilho azedo, queijo parmesão, ovo, água e manteiga. Muito bem. B. Você conhece todos esses ingredientes?
Sabe o que é polvilho azedo? Complete a frase a seguir. Se existe polvilho azedo, é porque existe polvilho doce. Muito bem. Letra C. Procure a palavra polvilho no dicionário e escreva do que ele é feito. O polvilho é feito da mandioca. Muito bem. Continuando a correção da atividade da página 12. Vamos lá, crianças. 10. Nessa receita é necessário utilizar um copo americano e uma colher de sopa para medir os ingredientes. Sobre isso, responda as questões. Letra A. Que tipo de colher deve ser usada nessa receita? Uma colher de sopa. B. Que tipo de copo deve ser usado nessa receita? Um copo americano. C. Que ingrediente deve ser medido com uma colher de sopa? A manteiga derretida. D. Que ingredientes devem ser medidos utilizando o copo americano? Então, nós temos o polvilho azedo, o queijo e a água. Muito bem. Então, agora a atividade da letra E. Sublinhe no trecho a seguir a parte equivalente à quantidade relativa a um copo americano. Um copo americano de 250 ml de polvilho azedo. Então, o que a professora sublinhou? 250 ml. F. Pinta o desenho do copo que apresenta a quantidade a seguir. 1/4 de copo de água. Então, a professora circulou esse, considerando que para 1/4 de copo, ele deve ser dividido em 4 partes. Então, ele não pode ser um inteiro e não pode ser metade, né? Este aqui é 1/4 do copo de água. Continuando. Hoje, teremos aqui o momento da atividade da página 13. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer. 11. Releia este quadrinho e depois responda as questões. Então, vocês vão fazer a leitura do quadrinho com muita atenção. Se vocês sentirem dificuldade em compreender, realize a leitura novamente. Depois, responder as perguntinhas. Letra A. Que parte da receita está sendo explicada pelo menino maluquinho? B. A que público o menino maluquinho está se dirigindo? O adulto ou infantil? C. Circule o nome do autor dessa história em quadrinhos aqui, ok? Continuando agora a atividade 12. Agora observe o último quadrinho e responda as questões. Então, faça a leitura, observe a cena. Letra A. De que festa o menino maluquinho está falando? Letra B. Que elementos comprovam sua resposta aqui na atividade da letra A? Perfeito. E para finalizar, a atividade 13, recorte do material de apoio à página com a receita de bolo de baunilha. Depois, letra A, complete com ajuda, no caso da família. Se vocês sentirem dificuldade, né, vocês podem aguardar o momento da correção de amanhã, ok? Então, teremos o quê? Os espaços com as palavras que faltam no modo de fazer. Tipo, palavras misture, aproveite, coloque, leve. Então, vocês vão tentar, né, fazer essa atividade com a ajuda da família. E se não conseguir, como eu já tinha dito, pode esperar a professora, sem problema algum. B. Depois de pronta, presenteie alguém de sua família com a receita. Então, depois de realizar a correção, né, dessa receita do bolo de baunilha, vocês vão escolher alguém da família para presentear. Mas aguarde que a professora ainda vai concluir essa atividade. Então, hoje é só uma atividade, uma tentativa, ainda teremos um momento da correção, ok? Então, para presentear, então teremos que aguardar a correção. Então, aguarde o presente aí. Vamos agora para a aula de matemática. Prestem atenção. Teremos a correção da atividade da página 9. Atividade
5. Desenhe na malha pontilhada um retângulo, um quadrado, um paralelogramo e um trapézio. Então, a professora trouxe os desenhos feitos aqui, né? E depois vocês vão fazer a correção, certo? Para ver se estão parecidos com o formato que eu trago. E vou dar uma dica para a atividade ficar bem feita, certo? Vocês podem utilizar da canetinha ou do lápis de cor para contornar, ficar dessa forma que a professora trouxe, bem bonitinho, colorido. E também depois vocês vão fazer o quê? Colorir com lápis de cor. Vamos deixar as atividades do LD bem bonitas, né? Com uma aparência assim maravilhosa de atividade, certo? Não é somente fazer o que está pedindo, mas deixar com capricho. Continuando. Atividade 6, né? A correção da página 9. Desenhe no espaço a seguir os triângulos de acordo com as cores indicadas. Então, o primeiro triângulo, ele tem dois lados da mesma medida, como vocês podem observar aqui, e é essa medida diferente. O segundo triângulo, todos os lados têm a mesma medida, lados iguais, né? Pode ver que eu utilizo da cor que está aqui. E o último, pode observar que os lados são todos diferentes, ok? Muito bem. E neste momento aqui, né, eu vi que vocês encaminharam as figuras que vocês montaram com o Tangram. As figuras ficam lindas, né, ficam bem bacanas, né? E vocês podem, né, utilizar essas figuras que vocês montaram para construir quadrinhos igual está aqui, certo? Então, vocês podem, além de montar, colar na atividade de hoje para montar quadrinhos. Aí você pode decorar em volta, certo? E, na verdade, você vai escolher uma das figuras, não montar as três. Você vai escolher a que você mais gostou aqui. Ah, Pro, achei que a minha dessa ficou mais legal, gostei mais dessa, gostei mais dessa. Mas vocês vão escolher uma só para montar em uma folha colando e depois vocês vão decorar em volta para ficar um quadro bem bacana da atividade do Tangram. Continuando a correção da atividade, né? Vocês completaram os quadros a seguir com o nome das figuras planas que nós aprendemos na aula. Então, nós temos aqui o quadrado, o triângulo e um paralelogramo. Então, faça a correção aí. Eu trouxe a correção da página 10, né, da atividade 2, onde pede para construir um quadrado sobre a mesa usando os dois triângulos pequenos e um triângulo médio, né? Como vocês podem observar aqui a professora fez, né? Então, aqui eu tenho o triângulo pequeno e o triângulo médio. Então, vocês façam a correção aqui. E continuando aqui, né, tem a letra A, duas peças do Tangram. Aqui eu tenho o que eu construí com o triângulo médio para formar um outro triângulo. E daqui eu utilizei do triângulo pequeno para formar outro triângulo. Então, pode ver que aqui ficou menor, né? E depois eu utilizei de 3 peças do Tangram para criar o triângulo. Então, aqui eu trouxe 2 triângulos pequenos e um triângulo médio, né? Aqui eu trouxe 2 triângulos pequenos e o quadrado, né? E aqui eu trouxe 2 triângulos pequenos e um paralelogramo, certo? Então, vocês podem utilizar um só. Eu trouxe aqui várias formas, só para vocês compreenderem. E para a atividade de hoje, né, nós vamos falar sobre figuras congruentes, né? E para isso, Letícia e Caio estão formando figuras usando as peças deste Tangram oval. Então, nós temos aqui o Tangram oval, certo? E observe as figuras que eles formaram. Ó, a letra A, B e C, a Letícia formou, ficou bem bacana, né? O Caio formou D, E e F. Nossa, as figuras ficaram bem bacanas. Então, agora, responder as perguntinhas aqui da página. Letícia formou uma figura de quando colocada sobre a outra.
Então, a Letícia formou uma figura que, quando colocada sobre a outra, formada por Caio, coincide exatamente, quer dizer, eu vou falar de uma forma mais clara para vocês, que tem uma figura aí que ela é igual a outra. Dá para vocês observarem que se vocês colocarem uma em cima da outra, vai coincidir, que são iguais. Então, quais são essas figuras? Coloca a letrinha aí para a professora, certo? Nessa atividade inicial aqui. Depois nós temos qual das figuras coincide com esta imagem ao lado, ou seja, é igual a essa imagem ao lado. Veja a letrinha ali e coloca aqui para a pro. Então, o que são figuras congruentes? São figuras que coincidem exatamente quando sobrepostas à outra, ou seja, figuras iguais, certo? Muito bem. Então, vamos agora para a atividade, né? Algumas atividades da página 11 e 12. Número 1. Recorte do material de apoio as duas peças retiradas do tangram oval, né? E depois responda. Letra A. Essas peças têm a forma de qual figura plana? Que vocês podem observar. B. Sobrepõe as figuras, ou seja, coloca-as uma em cima da outra. Elas coincidem ou não, ou seja, são iguais sim ou não. C. Colhe as figuras no espaço a seguir. Com uma régua, meça, né, usa a medida, comprimento dos lados e registre as medidas encontradas. Estas figuras são congruentes? Sim ou não? Ou seja, são iguais? Sim ou não? Então, continuando atividades, número 2. Usando régua e lápis de cor, desenhe nas malhas a seguir uma figura congruente à figura dada. Em seguida, escreva o nome dela. Então, nessa atividade, vocês vão realizar, né, uma figura congruente, ou seja, uma figura igual. Então, observando aqui. E para que ela fique, né, uma figura parecida, é importante que use régua, certo? Continuando a atividade 3. Considere as figuras representadas na malha quadriculada a seguir, aqui, certo? Para responder a perguntinha da letra A e B da página 13. Quais figuras planas estão representadas nessa malha que vocês viram? Depois da letra B, preencha a tabela a seguir com as letras que indicam as figuras congruentes a cada figura dada. Ok? Então, são figuras parecidas, figuras iguais. Agora, vamos para a aula de Geografia. Vamos fazer uma revisão da aula passada. Então, na aula passada, tivemos um estudo sobre agricultura, certo? E o que seria agricultura? Nós vimos que é o cultivo da produção de vegetais, certo? Nós vimos isso na aula passada. E nós vimos que tem dois tipos de agricultura. A familiar, onde é praticada em pequenas propriedades rurais, né? Onde o cultivo é feito pela família, ela mesma que trabalha ali dentro desse processo. E aqui dentro nós temos o cultivo da policultura, que seria o quê? Diversos alimentos cultivados ali, como a gente pode ver até na imagem aqui. E também temos da agricultura comercial, onde é a produção, mas de uma monocultura, que seria um único alimento só, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês uma revisão do que nós aprendemos. E uma correção da atividade, essa atividade bem bacana, realizada com material de apoio, né? Onde nós temos de um lado a agricultura familiar e do outro lado a agricultura comercial. Então, aqui nós temos a diferença de uma para a outra. Então, aqui nós temos como a agricultura familiar prepara a terra, né, para o plantio, e como a comercial já usa, né, do trator para fazer esse processo. E aqui já não, é de uma enxada onde os trabalhadores, eles realizam essa preparação. Depois nós temos o plantio, né, onde vocês podem observar, né, ali as pessoas da própria família jogando as sementes. Aqui no caso já tem o uso do maquinário, né, dentro da agricultura comercial. E aqui no finalzinho, no momento da colheita, né, usam de cestos para colher, né,
da própria pessoa da família, aqui já usa também do maquinário. Então, vocês conseguem ver a diferença de ambas agriculturas, né? E continuando a correção da atividade da página 20, né? Atividade 2. Qual é a importância da agricultura para o desenvolvimento das áreas, né? Tanto a rural quanto a urbana do nosso município. Então, nós sabemos que a atividade agrícola é responsável por fornecer alimentos e matérias-primas, tanto para o campo como para a cidade. Então, é uma atividade muito importante. 3. Em qual propriedade pratica-se a agricultura comercial? Nós vimos aqui que é na fazenda, porque precisa de espaço, certo? Hoje vamos falar sobre a pecuária, né? É uma outra atividade realizada. Prestando atenção na leitura e depois vocês também podem fazer leitura em casa, porque é importante para praticar esse ato de ler. A pecuária é uma atividade do campo que consiste na criação de animais. Por meio dela, podemos obter alimentos como carne, leite, ovos e mel, e matérias-primas também como couro, lã, cascos, entre outras, né? Assim como a agricultura, a pecuária pode ser realizada de forma simples ou com o uso de tecnologias, com o objetivo de aumentar a produção. Na criação bovina, utilizam-se de técnicas agrícolas para o melhoramento das pastagens e da ração para o engorda do gado, né? A pecuária bovina, ela divide-se em extensiva e intensiva. Vamos conhecer a diferença. Aqui nós temos a pecuária intensiva, né? E aqui nós temos a pecuária extensiva. Vamos ler aqui a extensiva primeiro, ok? Na pecuária extensiva, o gado é criado solto e se alimenta das pastagens naturais da propriedade rural, como podemos observar aqui. Já na pecuária intensiva, né, o gado é criado em confinamento. O que seria confinamento? Mantido em um espaço fechado e controlado. Então, não é livre que nem essa, certo? Em currais ou estábulos e recebe alimentação balanceada para o processo de engorda. Então, podemos ver aqui a diferença de uma pecuária para outra. Então, agora nós temos o momento da atividade, bem simples, né, da página 22. Atividade 1, o que é pecuária. Atividade 2, recorte do material de apoio, as imagens dos diferentes tipos de pecuária. E cole-as em seu caderno. Depois escreva ao lado de cada imagem o nome da pecuária correspondente. E lembrando, antes de colar, não esqueça de sinalizar, né? A disciplina, que é geografia, depois colocar a atividade da página 22, né? Copiar o enunciado da atividade 2 para depois realizar a atividade embaixo. 3. Qual é a diferença entre pecuária extensiva e a intensiva? O que vocês observaram? 4. Qual é a importância de um solo bem cuidado para a pecuária extensiva? Então, são perguntas importantes e bem simples, né? E eu trouxe para vocês algumas dicas, né, com muito carinho para que vocês possam aproveitar este momento de estudo da melhor maneira possível. Então, eu trouxe o quê? Realizar a correção das atividades. Preste atenção na hora de olhar aí a correção. Faça um certinho de lápis de cor, de canetinha, para ficar algo assim sinalizado que eu corrigi. Realizar a leitura das atividades com atenção é importante para vocês começarem a compreender o que vocês estão lendo. Colocar data em todas as páginas, né? Além de você colocar e organizar o seu material, facilita também na hora da professora olhar, né, o que você fez, o que você conseguiu fazer e ela marcar aqui no quadro de controle de atividades. Caprichar na letra cursiva é importante, né? Vocês capricharam para a compreensão também quando eu estou lendo a atividade de vocês, né? E para vocês lerem também. Prestando atenção na letra maiúscula, na letra minúscula, na pontuação, né? São algumas dicas importantes para vocês avançarem no estudo, né? Estou finalizando a aula, desejando bons estudos para os meus queridinhos. Até a próxima aula.
Beijos da professora Ana Paula. Tchau!